E agora gravando aqui também. Então vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula então de montagem e manutenção. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês do livro. Então, vamos lá. Bom, já está aparecendo aí para vocês. Sumário do livro. Já sim. Beleza, obrigado. Bom, então como vocês podem ver aqui, a primeira unidade é basicamente o que vocês já tiveram em arquitetura. A primeira e a segunda unidade. Ó, primeira unidade vai falar sobre a antiguidade, a história da computação, a necessidade da humanidade de calcular. O ábaco, né, como a gente já falou, foi o primeiro computador analógico, né, digamos assim, né? Todo livro de arquitetura de computadores que fala da história do computador sempre vai citar o ábaco, porque foi a primeira máquina, foi o primeiro item, né? Não vou nem dizer máquina, mas um item para efetuar cálculos, né? Feito pelo homem. Sistema binário, que é a divisão por... é o sistema que só trabalha com 0 e 1. Álgebra booleana, que aí você vai fazer conversão entre as bases. Principais contribuições de Charles Babbage e John von Neumann, também nós já vimos, né? E a evolução dos computadores, que também já vimos que foi desde a primeira geração de computadores até a atual. Tá? Se vocês quiserem reler essa primeira unidade, por se tratar de um autor diferente, não é o mesmo autor do livro de arquiteturas, então vocês podem... eu não vou abrir essa parte aqui, porque a não ser que vocês queiram, façam muita questão para revisar. Mas eu acho que está bem recente, a gente acabou essa disciplina semana passada. Ao meu ver, não teria necessidade, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser aí aproveitar para tirar, né, sanar qualquer lacuna que tenha ficado, só falar que eu explico. Na segunda unidade, também está bem relacionado à disciplina de arquitetura de computadores, que ele vai estar falando sobre os principais componentes do computador, né? Que a gente também já viu, né? Memória, processador, placa-mãe, essa parte eu acho que a gente já trabalhou bem, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para a gente poder conferir se tem alguma coisa diferente e relembrar um pouquinho, para depois a gente partir para desmontagem do computador. Tá ok? Montagem e desmontagem. Bom, deixa eu então ir para a página 32. Esse módulo, então, vai ser o da aula prática, Edson, lá no colégio? Eu já conversei lá com a direção, aí eles falaram que se a escola, se continuar, né, sem problemas, a escola continuar aberta assim, direto, pelo visto, parece que sim, né? Que eles não estão... inclusive, eles estão até debatendo na LERJ um projeto de lei em que é proibido o fechamento das escolas. Então, vamos ver o que vai rolar. Aí, se continuar do jeito que está, aí a gente faz essa parte aí teórica primeiro, né, que é o que a gente vai ter que fazer. E aí, quando chegar na parte de aula prática, a gente marca um encontro lá para a gente fazer a aula prática. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, os principais componentes, né? Aí vai falar sobre os tipos de computadores, hardware e software, a diferença, né? Que hardware é a parte física, software é a parte lógica do computador. Existe até uma piadinha, né?
em que hardware é a parte que você chuta e software é a parte que você xinga, né? Então, para a gente ter uma noção, para ficar bem claro e bem objetivo como diferenciar. Essa parte aqui dos tipos de computadores, a não ser que tenha algum aluno novo aí na sala, senão eu não vou nem entrar, porque vai falar de novo sobre os computadores da IBM, 1964. Tem algum aluno novo aí na turma? Acho que não, né? Pelo menos se tiver, ainda não acessou hoje. Vamos lá então. Posso pular então essa parte aí do. Margarete acabou de falar que tem um, professor. Aqui não apareceu. Agora não apareceu a mensagem dela aqui não. Bom, vamos lá. Deixa eu ver quem é que tá. Aqui pra mim não tá aparecendo. Deixa eu ver. Oi, Edson. Oi, Margarete, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Tô sim. Oi, eu tô com. É porque meu fone não tá muito cristão. Não, é só para te avisar, tem um aluno novo, sim. Eu só não sei se ele conseguiu já acessar, tá? Porque é a primeira vez que ele está acessando, tá? Mas tem um aluno novo, sim. Tá joia. Tá? E olha só queria dar um recado, já que eu atrapalhei, né? Queria só dar um recado. Amanhã está fechando a prova de ética e os alunos têm que fazer do EAD, do módulo anterior. Então, é só para não esquecer de fazer, para depois não ter que pagar dependência, tá? Aí, quem ainda não fez, tem chance até amanhã, meia-noite, tá ok? Tá bom, gente? Bora, pessoal que tá enrolando. Faz logo a prova. Entreguei a minha no mesmo dia já. Tá, eu tô safe. Aí, perfeito. O pessoal não tá ligando Tá muito bom? pra ética, não. Cuidado, hein? Bando de hacker aí. Pois é. Cuidado que o próximo módulo é empreendedorismo, né? Aí eu quero ver. Pois é. Então, tá bom. Edson, uma boa noite aí. Eu não Obrigado, sei se o querido. aluno já conseguiu entrar, qualquer coisa, depois você disponibiliza aí o PowerPoint e a pessoa, se tiver uma dúvida, você abre aí para ele. Amanhã, se você quiser, de lá da escola, até eu te falo quem é o aluno, porque aqui eu não trouxe material para casa, tá? Tá bom, sem problemas. Então, tá bom. Obrigada, uma boa noite para vocês. Boa aula, tá? Obrigado. Obrigado. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui de novo. Aí a câmera vai sumir aí para vocês, mas o áudio continua. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá, vou voltar aqui então. Bom, se o aluno novo aí entrar e puder mandar mensagem aí, ou pelo chat ou falar aí pelo microfone, aí a gente pega essa parte aí que ele ainda não viu, né? Vou perguntar de novo aqui, algum aluno novo aí na turma? Só levantar a mão, quem é novo aí. Eu não vou levantar a mão que eu já tô velhinho. Eu acho que não tem não. Então vamos lá. Se tiver, depois a gente faz uma revisão com ele. Bom, apesar de que isso aqui, se assistir às aulas de arquitetura, tá tudo lá. Só para revisar lá que tá tudo lá nas aulas já gravadas. Bom, aqui ainda é a continuação, aí fala um pouquinho sobre hardware, sobre software, né? Hardware é a parte física, software é a parte lógica, né, que a gente acabou de falar.
O primeiro passo para instalar, aí sim, a gente começa a ver aqui, vamos conhecer os passos e processos de instalação dos principais componentes de um computador para, em seguida, descrevermos cada função e características desses itens e aprofundar nosso estudo. Primeiro passo para a instalação dos computadores, dos componentes do computador, é possuir um conjunto de ferramentas. As ferramentas são importantes para realizar toda a instalação e montagem de um computador. O segundo passo é possuir os componentes do computador, o gabinete, a placa-mãe, as memórias, o processador e a fonte. Além desses, também é necessário ter um estabilizador e um monitor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, então deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vocês já tiveram arquitetura de computadores, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Aqui está citando 2 passos. Vocês sentiram falta de algum outro que a gente já tinha comentado na aula de arquitetura? Ninguém? Vocês acham que só precisa das ferramentas e os componentes para poder fazer a montagem? Não precisa de nenhum outro passo? Para você montar o computador, que você está perguntando. Tanto montar quanto desmontar o computador. Precisa das ferramentas para desmontar e montar. Claro. Aí, Né? passo 1. Passo 2, os componentes para você montar, se for o caso de uma montagem. Você tem que ter o conhecimento também, né? Só que isso está mas tem um passo que não foi citado aí, e que, ao meu ver, é um dos mais importantes, né? Antes de você começar a manusear os componentes internos do computador. Primeiro, tirar toda a energia estática do corpo, né? Com aquela pulseirinha. Isso, perfeito. Isso aí. Tirar a energia estática. Como é que você vai manipular aí os componentes aí, placa-mãe, memória, processador, sem ter eliminado a energia estática, né? E além disso, um outro ponto extremamente importante é você escolher o local adequado para a montagem, né? Você não pode escolher, por exemplo, colocar em cima de uma mesa de metal, né? Você vai correr um sério risco de você, ao ligar os componentes, você queimar a placa-mãe ou até outras peças a mais, né? Quando você... Lembra que eu mostrei para vocês a parte de trás da placa-mãe e que ela tinha... Eu mostrei para vocês que tinha diversas trilhas, né? Que são os barramentos. Ali ficam vários pontos de solda. Então ali passa energia elétrica. É uma tensão baixa, né? É uma corrente contínua, mas passa energia. E se você encostar em cima de uma superfície de metal, aquilo ali vai fechar um curto-circuito e vai queimar ali os componentes, né? Eu tenho até uma história de um... Não foi ele acabou se tornando meu aluno depois, né? Ele tinha feito esses cursinhos básicos, né? De 20, 30 horas aí de como é que se diz? Esses cursinhos que de qualificação, né? Que são curtinhos, que aí você vai lá, faz um cursinho. Essas coisinhas aí. Aí ele fez uns cursinhos desses aí. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e foi fazer a montagem, comprou todos esses componentes e foi montar o computador dele. Aí, na hora de fazer a montagem,
não tem, para quem já conhece a parte de manutenção, deixa eu pegar aqui umas imagens aqui para mostrar para vocês. Isso, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Quando você vai montar a placa-mãe, você recebe um kitzinho. Vai montar o gabinete, você recebe um kitzinho desse aqui, né? Os parafusos. Esses daqui são os parafusos para fixar a placa-mãe. E esses amarelinhos aqui que você está vendo, são esses parafusos aqui, que eles funcionam ao mesmo tempo que é um parafuso, na parte de cima é um soquete de parafuso, né? Tá vendo aqui? Onde você vai usar esse parafuso branco aqui para fixar a placa-mãe nesse parafuso, né? Então isso aqui você parafusa, fixa no gabinete e coloca a placa-mãe casando os furos da placa-mãe com os furos desses parafusos de suporte, e aí coloca essa arruelinha aqui de papelão e depois você parafusa para fixar a placa-mãe, né? O que esse cara fez? Ele pegou a placa-mãe, colocou direto dentro do gabinete e usou esses parafusos aqui para fixar direto no gabinete, parafusando por cima da placa-mãe. Se você olhar aqui uma placa-mãe por trás, deixa eu mostrar aqui. Aqui, mostrando aqui a placa-mãe por trás. Não sei se eu... Deixa eu colocar aqui uma... Vou baixar aqui para poder vocês verem. Eu consigo dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês identificarem. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma placa-mãe na parte de trás do computador, tá? Então aqui, ó, soquetezinho do processador tá aqui na parte de trás, né? Aqui do chipset. Aliás, desculpa, esse aqui é o soquete do processador, tá? Aqui você tem a furação do cooler, né? Esse aqui é o chipset. Professor, Oi? a memória fica aonde na parte aí do computador? Fica Isso atrás aqui, também? isso aqui é a imagem da parte do fundo do gabinete, tá? O fundo, aliás, da parte... Aliás, essa não é a imagem que eu queria pegar. Isso aqui é uma imagem só do circuito. A imagem de trás é essa aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu baixar essa. Aquela imagem ali é só o esquema da placa, ela não tá parte do fundo não. Parte do fundo é essa. Muito pequenininha, vai perder resolução. Deixa eu ver se eu pego uma melhor aqui. Deixa eu ver. Parte aqui, essa daqui acho que dá para ver. Tá vendo? Isso aqui é a parte de trás da placa-mãe. Então tem esses pinos de soldas aqui, tá? São os componentes que são encaixados aqui na placa-mãe, né? E aí são feitas as soldagens aqui. Então se você encostar isso aqui no gabinete, vai fechar curto, né? Então ele pegou, colocou o gabinete, abriu o gabinete, encostou a placa-mãe na chapa do gabinete e usou aqueles parafusinhos dourados para fixar o gabinete, para fixar a placa-mãe no gabinete. Quando ele ligou, tentou ligar, né? O computador não ligou, aí ele
pegou e foi aonde ele me conheceu. Aí me chamou e aí pediu para eu dar uma olhada no computador, porque o computador era novo e não estava ligando. Aí quando eu abri o gabinete que eu olhei, eu quase levei uma facada. A sensação foi de ter levado uma facada no meio do coração, cara, quando eu vi aquela imagem. Mas aí eu falei, vou tentar salvar a sua vida para o seu pai não lhe matar. O pai dele era brabo pra caramba. Aí eu fui na loja fazer a troca, né? Aí a sorte dele é que a placa-mãe não tinha, como é que se diz? Não tinha ficado chamuscado, não tinha marca nenhuma de que tinha sido fechado um curto. Foi a primeira coisa que eu olhei, foi isso. Como não tinha marca nenhuma de curto-circuito, aí eu peguei, levei lá na loja, aí peguei e falei, olha, a placa-mãe não está inicializando. Eu fiz o teste, coloquei uma outra placa-mãe no computador, do mesmo modelo, e todos os outros componentes funcionaram, menos a placa-mãe. Aí o cara pegou e fez um teste lá na hora, aí viu que realmente não estava inicializando. Aí ele pegou na mesma hora, ele foi e me deu, foi até maneiro, na mesma hora ele foi e me deu uma placa-mãe nova. Aí eu cheguei em casa, fui lá, montei o computador para ele e ficou funcionando. Aí ele perguntou onde ele podia fazer um curso, eu falei, faz curso comigo. Na época eu dava aula de montagem e manutenção num curso. Aí ele virou meu aluno, e aí depois ele acabou fazendo curso técnico. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui a placa-mãe. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Que alguém me perguntou aí sobre onde ficava o soquete da placa-mãe. Vamos lá. Então aqui, esse aqui é uma placa-mãe mais ou menos, né, soquete LGA. Não é uma placa-mãe tão antiga, mas também não é uma placa-mãe tão recente, mas dá pra gente ter uma noçãozinha aí, né? Então nós temos aqui, o soquete do processador, tá? Chipset ponte norte, chipset ponte sul, tá? Esse azulzinho aqui é o slot PCI Express, e esses 3 slots brancos aqui são os slots PCIs, que também pode ser chamado de slot de expansão, tá? Aqui embaixo nós temos aqui um slot amarelo e um slot preto, tá? Os 4 slots aqui que está circulado aqui são os slots de memória, tá? São os slots de memória. Então, aí você pode estar perguntando assim, por que tem na cor amarela e por que tem na cor preta, tá? Aqui não dá para visualizar perfeitamente bem, deixa eu ver se eu consigo, aumentando, ver. Os dois são do mesmo modelo, aparentemente, né? Parece ser do mesmo modelo, não consigo perceber nenhuma diferença, está meio granulado quando aumenta demais, mas a princípio são do mesmo modelo de memória, né? Então é só mesmo questão de paridade mesmo. Você coloca, antigamente as placas tinham essa questão da paridade, então se colocava, por exemplo, nesse caso aqui, um pente de memória no amarelo e o segundo no amarelo. Se você fosse aumentar mais, você colocava no preto e no preto, tá? Ou vice-versa. Mas a princípio é o mesmo tipo de memória, tá? Além disso, nós temos aqui então portas SATAs. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para caber todo o texto aqui. Aqui nós temos as portas SATAs, os conectores SATAs. Aqui nós temos a bateria, essa parece uma moedinha de prata, tá? Aqui nós temos o conector de energia principal e o conector de energia auxiliar, tá? O conector de 12 volts.
Aqui atrás nós temos o painel traseiro, tá? Onde nós temos aqui as conexões antigas, né? Aquela PS2 de teclado e mouse, uma portinha serial, que é para aquelas impressoras térmicas, a saída de vídeo, portas USB, conexão de rede e mais 2 portas USB por baixo, e aqui é conexão de áudio, tá? E essa basicamente são as principais partes aí da placa-mãe, né? Tem algumas outras, esse aqui são circuitos integrados que pode ser da placa de rede, ou também pode ser da placa de som, que é integrada, né? Então, como não dá para você dar um zoom muito legal na imagem, não dá para mostrar totalmente, tá? Só para vocês terem uma noção aí dos componentes aí de uma placa-mãe, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui sobre essa imagem ou sobre algum detalhe de placa-mãe? Ah, tá. Esqueci de citar a BIOS aqui. Oi, pode falar. Quem ia falar aí antes? Não, eu que estava fazendo... Pode falar. Com relação a slot de memória RAM, eu vi um comando para a gente descobrir quanto de memória o computador suporta. Se eu não me engano é DXDIAG. Só que aí na hora que a gente vai procurar a memória RAM, tem muito mais detalhes específicos que a gente tem que ficar atento, né? Questão de hertz, de frequência, de isso é capacidade da memória. O modelo do computador. O que acontece? Eu sempre oriento o pessoal que está fazendo essa disciplina comigo. Primeira coisa que você tem que definir quando você vai escolher fazer a relação de peças, né, para o seu cliente ou para você mesmo quando vai montar um computador, defina o processador. Esse é o pontapé inicial. Você definir qual é o processador que você vai utilizar, né? Por que isso? Porque a partir do processador você vai escolher qual é a placa-mãe. Aí, a partir da placa-mãe que você vai escolher, vai definir qual é o modelo de memória que você vai utilizar, tá? Então, uma coisa vai levando a outra. Por que eu digo de você partir primeiro pro processador? Pelo seguinte, você tem que saber do seu cliente, ou até mesmo se o computador for para você mesmo, qual é a finalidade desse computador. Para que ele vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado para um serviço de escritório ou um uso doméstico, para navegar na internet, para fazer trabalhos simples, ou ele vai ser utilizado para realizar trabalhos mais pesados, que precisem de mais recursos, ou ele vai ser utilizado para jogos ou para edição de imagem, né? Então, aí nós temos 3 situações, uma básica, um meio termo e um computador que tem que ser avançado, né? E qual a diferença disso? O que o processador tem a ver com isso? Bom, um uso doméstico, um uso de escritório, em que vai fazer um uso parecido com o de casa, né? Que é documentos do Word, Excel, PowerPoint, acessar a internet, acessar um banco, essas coisas, usar uma impressora. Você não tem uma demanda muito grande de serviço, né, de processador. Então você pode usar um processador de 2 núcleos que você vai atender super bem essa empresa, né? Agora, se você vai utilizar programas mais pesados, né, um AutoCAD, um CorelDRAW, aí o ideal é você trabalhar com um processador de pelo menos 4 núcleos para você poder ter um resultado melhor, né? E se você for trabalhar com editoração de imagem, né, como a gente fez ali na disciplina de ferramentas digitais, né, que a gente nem chegou a pegar muito pesado assim, mas se você for trabalhar mesmo aí com edição de vídeo, computação gráfica,
coisa assim bem pesada mesmo, animação em 3D, jogos, se você for usar o computador para jogar, aí você precisa de um processador com máximo, quanto mais núcleos você tiver, melhor, né? Aí, pô, Edson, mas por que então um computador de uso básico só precisa de 2 núcleos e por que um computador que vai usar recursos de vídeo, jogos, essas coisas, eu posso usar de 8 núcleos, por exemplo? A diferença está no seguinte: o sistema operacional ele só consegue administrar 2 núcleos, né? Esses outros núcleos são administrados pelos softwares de edição de imagem. São eles que fazem uso desses demais núcleos, né? Então, se você não vai trabalhar com nenhum tipo de edição de imagem ou de jogo, você não tem necessidade de investir tanto num processador aí, um i7, né, da vida, um i9, porque você vai estar aplicando recurso em uma coisa que não vai trazer tanto benefício assim para você. Tá? Claro que eu adoraria ter um i9 aqui no meu computador, né? Acho que todos nós gostaríamos. Quem não, né? Oi? Quem não, né? Pois é, né? Quem não, né? Mas se você não vai fazer o uso, é que nem você pegar e comprar uma Ferrari e você morar numa rua, né, que tem aqueles quebra-molas que parece que tem um poste caído no chão. Você não vai conseguir sair da sua garagem, né? Então não adianta você comprar uma coisa muito cara e não poder usar, né? Então é melhor você investir em outros. A gente até teve essa conversa, né? Eu acho que antes da gente entrar em algoritmo, a nossa última aula da parte de componentes, é melhor você investir em outras partes, como memória, uma placa-mãe boa, um HD bom, né, veloz, que vai te dar um resultado muito melhor do que você investir num processador muito caro, tá? Então, aí escolheu o processador. O processador ele não vai influenciar só na quantidade de núcleos, também vai influenciar no modelo da placa-mãe, que de acordo com o modelo do processador muda o soquete, né? Se você vai trabalhar com AMD, é um tipo de placa. Se você vai trabalhar com Intel, é outro tipo de placa. E de acordo com o modelo do processador, também os soquetes mudam, tá? E aí, depois que você definiu qual é o processador, aí você escolhe qual é a placa-mãe que vai te atender para suportar aquele processador, ok? Aí fui lá e escolhi a placa-mãe. Aí, a partir da placa-mãe, vem as especificações de qual é o tipo de memória que essa placa-mãe suporta, quantos pentes de memória suporta. Então, na definição da placa-mãe, vem dizendo qual é a capacidade de gerenciamento de memória dessa placa. Então, essa placa só suporta 8 GB. Não adianta você colocar 2 slots, 2 pentes de memória de 8, que ele só vai ler 1. Né? Então, você vai estar investindo dinheiro à toa. Ou não adianta você colocar, por exemplo, digamos que você compra uma placa-mãe que você tá um exemplo aí que já nem está mais mas ainda tem gente que usa, que é o Windows 7, mas digamos que você compra aí uma placa-mãe que suporte 16 GB de memória. Aí você vai lá empolgadão e compra os 16 GB de memória e instala o quê? Windows 7. Jogou dinheiro fora, né? O Windows 7 não vai conseguir gerenciar esses 16 GB, né? Então, o sistema operacional também influencia na quantidade de memória que ele consegue administrar. Hoje em dia, o atual Windows 10, né, você já consegue administrar esses 16 GB aí sem problema nenhum, tá bom? Professor, Diga. no lote de memória, tem alguma diferença botar
num slot 4 GB e no outro 4 GB, ou botar um só de 8 GB, ganha alguma velocidade? Tem alguma diferença? Ou vai dar a mesma coisa? Não, assim, se você colocar os dois slots, né, dois pentes de memória com a mesma frequência que você colocaria de 8 GB, não vai dar diferença nenhuma, né? É imperceptível a diferença, né? De uma para outra, de um slot ou dividido em dois, né? Agora, quando você comprar as duas memórias de 4 GB, se você colocar com frequências diferentes, aí sim vai influenciar, porque quando você tem duas frequências diferentes de memória, que isso é possível, né? A maioria das placas-mães aceitam mais de um tipo de frequência, ele vai sempre adequar a velocidade da memória pela mais lenta, né? Então, se eu tenho um pente de memória 1666 MHz, e eu tenho, aliás, gigahertz, e eu tenho uma outra que é de 1333, também, o que ele vai fazer? Ele vai equiparar as duas memórias para 1333, tá? Mesmo a outra sendo mais rápida, ela vai rodar na frequência mais baixa para poder as duas sincronizarem, tá? Então, se você for trabalhar com duas, você precisa comprar as duas com a mesma frequência, tá? É possível rodar com duas frequências diferentes, mas você vai estar fazendo com que a mais rápida funcione mais devagar para poder adequar, tá? Em relação à opção, né? Aí, digamos que você vai usar da mesma frequência. Aí você tem duas opções. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens. Vamos lá. Vantagens de usar um pente só de memória. A vantagem é quando você pretende comprar mais um pente futuramente. Então você já vai estar você não tem dinheiro para comprar dois pentes de memória nesse momento, você compra um de 8 GB e quando você tiver condições você vai lá e compra mais um de 8 GB. E aí você forma 16 GB. A desvantagem: se esse pente queimar, você fica sem memória, seu computador para de funcionar, né? E aí você vai ter que comprar outro para substituir. Aí, invertendo a situação, dois pentes de memória de 4 GB. A vantagem é que se queimar um dos dois, eu tiro o que queimou e o computador continua funcionando. Vai ficar mais lento, mas vai continuar funcionando até eu poder comprar outro pente de memória. Desvantagem: se eu for fazer um upgrade de memória, ou seja, aumentar a quantidade de memória, eu vou ter que substituir as duas memórias, comprar dois pentes de 8, ou eu compro um de 8, se eu não tiver dinheiro para comprar agora, compro um de 8, substituo uma, vou ficar com 12 GB. E aí depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou lá e troco o outro para ficar com 16 GB, né? A única questão de você estar comprando em momentos diferentes a memória é que às vezes pode acontecer de você não achar do mesmo fabricante, né? E aí pode dar incompatibilidade e aí você ter que ficar toda hora indo lá trocar essa memória, né? Como até já tem um caso aqui, um exemplo, né, de um notebook que consertei. O cara vendeu uma memória da marca Vision e a outra de outra marca. E aí não funcionou a segunda memória. Minha cliente comprou dois pentes de memória de 4 GB cada um. E aí era o notebook.
E aí uma leu e a outra não. Aí ela teve que ir lá trocar, deu até um pouquinho de trabalho para ela conseguir trocar. Mas enfim, é isso. Mais alguma pergunta aqui em relação à placa-mãe? Não? Por enquanto, não. Então, beleza. Vou fechar aqui então essa imagem. Vamos lá. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Fiquei curioso. Quem brinca muito, João Gabriel? Isso aí foi da piada que o Arthur fez, professor. Ah, é? Ah, tranquilo. O que eu fiz? Também. Não lembro. Que... Nem eu. Do negócio de levantar a mão. Ah, Ah, tranquilo. Vamos lá, então. Então, a gente viu aqui, né, que nós precisamos, além desses 2 passos aqui que o livro cita, muito bem citado, né, que a gente precisa das ferramentas adequadas, né, para poder fazer a instalação dos componentes. Por que ferramentas adequadas? Se você tiver com ferramentas impróprias, a ferramenta pode escapar e danificar a placa-mãe ou danificar algum componente, né? Então, é recomendável sempre usar as ferramentas adequadas. Que ferramentas seriam essas? O que a gente usa para fazer a montagem de um gabinete, de um computador? Se for um desktop, nós precisamos de uma chave Phillips, né? Nós podemos... existe uma chave que é chamada de chave de canhão, que é para você poder fazer o ajuste daquele parafuso de suporte dourado que eu mostrei para vocês, né? Se você não tiver, você pode fazer o uso de um alicate. Um alicate de bico ou um alicate universal para você poder fazer o aperto daquele parafuso, né? Ele precisa estar bem apertado no chassi do gabinete, porque senão, quando você soltar o parafuso que fixa a placa-mãe dele, ao invés do parafuso que fixa a placa-mãe desprender, esse suporte que vai desprender do chassi. E aí, quando você tirar a placa-mãe, ele vem junto, tá? Então, a gente precisa dar uma apertada, uma arrochada um pouquinho mais nesse suporte, tá? Então, a chave Phillips é extremamente importante, e uma chave Phillips adequada aos parafusos que você vai utilizar. Como assim, Edson? Aos parafusos? É porque existe mais de um modelo de parafuso que são utilizados na montagem de computador, tá? Então, tem aqueles que eu mostrei para vocês. Vou pegar aqui imagens de novo para mostrar para vocês. Parafusos usados para montar PC. Então aqui, ó, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Esses aqui são vários modelos aqui no Mercado Livre, sem querer fazendo propaganda. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um modelo de parafuso, tá? Que é muito utilizado para fixar a placa-mãe, tá? Pode ver que ele está sendo aplicado aqui, ó, no suporte, tá? Esse suporte ele pode vir com porca ou não. Geralmente no gabinete ele vem sem porca, tá? Nesse kitzinho aqui ele está vindo com porca, porque ele pode estar sendo adaptado em alguns gabinetes que já estão danificados aí a rosca, né? E aí você pode adaptar com a porquinha embaixo, tá? A arruela, né, de isolamento, que é essa arruelazinha de papelão, tá? Aqui nós temos um parafuso que é mais utilizado que é o parafuso de rosca grossa. Ele é mais utilizado para fixar drives, né? O HD, unidade de DVD, tá? Ele é mais utilizado para essa parte.
E esses outros parafusos aqui, eles são utilizados para você fixar a ventoinha, aquele coolerzinho, não o cooler do processador, mas aquele cooler de gabinete, ou também para você fixar o cooler da fonte de alimentação. Também é utilizado esse tipo de parafuso aqui, tá? Que é o atarrachante, que é utilizado para fixar material plástico, tá? Então temos o rosca fina, o rosca grossa, ó, ambos Phillips, tá? E aqui nós temos o kit espaçador, né, que é o suporte da placa-mãe, que trabalha com o suportezinho dourado, uma arruela, né, um parafuso de fixação, e em alguns modelos tem a porca aqui também embaixo de fixação, tá bom? Então, isso aqui, esses são os parafusos. Então, qual é o tipo de ferramenta que nós precisamos, que nós mais vamos utilizar? Chave Phillips, tá? Não precisa, se você pode ver que os parafusos são parafusos pequenos. Então, se você tiver uma chave Phillips muito grossa, você não vai conseguir ter uma boa aderência, né? E corre o risco dessa chave escapar e você danificar a placa-mãe, danificar o circuito. Se você também estiver trabalhando com a chave muito fina, também pode acontecer de você acabar danificando o parafuso ou a própria ponta da chave Phillips e não conseguir tirar o parafuso se ele estiver muito apertado, né? Então o ideal é você utilizar uma chave Phillips PC. Então aqui, ó, você pode usar um kitzinho de ferramenta desse aqui, que aí você tem várias, né? Inclusive ferramenta aqui para você abrir celular. Ou você pode usar uma chave Phillips de 1,5 milímetros, que é essa daqui, que é recomendável para PC, tá? 1,5, 2, também é uma medida adequada, tá? 2 milímetros também. Então, você escolhe 1,5 ou 2, que vai te atender bem, tá? Ou você usa um kitzinho desse aqui, que é sempre bom você ter, porque aqui você consegue, além de consertar o PC, você consegue também abrir um notebook, você consegue abrir um celular, e você tem essas chaves estrelas aqui que são utilizadas para abrir impressora, tá? Então fica um kitzinho multiuso, tá? Quando eu trabalhava muito com manutenção, eu tinha um kitzinho desse aqui, ó, kit de ferramentas para PC. Deixa eu ver se eu esse aqui, esse pretinho aqui, eu não era chique assim não. Esse pretinho aqui, esse aqui, ó, esse cara aqui que eu trabalhava. Então, essa daqui que eu falei que é a chavezinha de canhão, tá vendo? É para você fixar aquele parafuso amarelo no gabinete. Você consegue dar uma arrochada maneira, né? Então, você tem um alicate de bico, caso você tenha perdido ou tenha quebrado essa chave aqui. Tem um alicatezinho de bico para você poder utilizar, né, no local. E também, se você for fazer aquela amarraçãozinha dos cabos flats, com a braçadeira de poliéster, aí você pode fazer o corte aqui com esse alicate, tá? Aqui você tem uma pinçazinha que é para você poder, se você tiver com muita dificuldade de fixar, né, o parafuso no lugar, às vezes está numa posição que é ruim e a sua chave Phillips não é imantada, você pode usar uma pinçazinha para você poder colocar o parafuso no lugar. Essa outra pinça aqui é uma pinça bem interessante, que ela é muito utilizada quando você
deixa o parafuso cair dentro da placa-mãe, assim, sobre a placa-mãe ali, com o gabinete montado, e você está tendo dificuldade, está num local que seu dedo não alcança, né? Quando você aperta esse êmbolo aqui, que é igual o êmbolo de uma seringa, sai 3 ganchinhos aqui na ponta, tá? E aí ele abre, quanto mais você aperta, mais ele abre. Você vai lá, fisga o parafuso, e aí conforme você vai soltando, ele vai puxando o parafuso e deixa ele preso, é só você levantar, e aí você resgata o parafuso lá do meio do circuito, tá? Por isso que é sempre recomendável você só manusear o gabinete aberto com o cabo de energia desconectado da tomada, né? Essa chavezinha aqui com a ponta vermelha aqui na ponta do cabo é uma chave de teste, né? Para você descobrir qual é o positivo da tomada. Então você enfia a ponta da chave na tomada e aqui atrás tem um contatozinho dourado que você coloca o dedo, aí você vai estar fechando o circuito e aí acende um LEDzinho aqui no meio da chave. Acendeu, você sabe que você está ali é o positivo da tomada, tá? Esse potinho aqui dourado é um potinho para você colocar aqueles parafusos lá de gabinete, que sempre antigamente vinha sempre sobrando, né? Sempre vinha mais parafusos de reservas. Então, eu tenho aqui uma garrafa de 2 litros aqui, cheia daqueles parafusos ali. Que eu trabalhei muitos anos, né, com isso, então antigamente o gabinete, quando você comprava, ele vinha com o parafuso sobrando. Então, e fora as vezes que a gente pegava computadores que não serviam mais para nada e a gente desmontava ele todinho, e aí eu catava os parafusos todinho e deixava de reserva lá. E aqui você tem as chaves, né, de várias medidas. Então aqui eu tenho uma chave Phillips fininha, uma chave de fenda fina, uma chave Phillips média, uma chave de fenda grande e uma chave Phillips grande, tá? Que é para você poder ter aí uma variedade aí de opções, né? Para você trabalhar. Um kit desse? Oi? Um kitzinho desse? Que é um kit desse? Cara, é barato esse kit, quer ver? Deve ter o preço por aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Vou botar em todas aqui que aparece. Tem a parte. Aquele mais moderninho aí, ó, 40, 50 reais, mas aquele lá deve ser um. Esse é de celular, não? Eu acho que é de celular. Não, notebook e celular, ó. O meu, Ah, os kitzinhos, comprei tudo na feira aqui, ó. Professor, tudo na feira. show. Isso aí. Melhor lugar para comprar ferramenta lá é na feira de Padre Miguel e Bangu. Com certeza. Tem as barracas ali que vendem as ferramentas boas e baratas mesmo. E barata, e nova na etiqueta. Tá na etiqueta. Vale a pena mesmo. Essa marca é uma marca boa de ferramenta. Se você for na loja mesmo, você vai pagar uma graninha preta aí. Deixa eu ver aqui. Pô, cara, você acha esse kitzinho aí na Casa e Vídeo, em algumas lojas desse tipo, aí ou pelo Mercado Livre. Você acha aí, é só colocar kit de ferramenta para PC que vai aparecer aí para você. E não é muito caro não, tá? É que aqui os kits que estão aparecendo, agora tá todo mundo muito moderno, aí nego só quer kit completo, com né, frufru, não sei o que. A gente, né, Arthur, que é da técnico de raiz, a gente usa a ferramenta da feira mesmo,
Não é isso? E de Padre Miguel ainda. Do É, Padre Padre Miguel, Miguel. o quê? Tá pensando Tem que que... fazer o serviço, né? Fazendo o serviço, Pois é. Nada que uma fita isolante, um arame e um alicate não resolva, né? O pessoal zoa brasileiro, né? O brasileiro só precisa de uma fita isolante, um arame e um alicate, rapaz. O resto ele Esse afinou melhor. Ah, não. pô, conserta até os foguetes da NASA com isso. No último caso, ele usa chiclete. Vocês estão rindo, o negócio é sério. Então vamos lá. Então aqui a segunda unidade é basicamente isso, os cuidados. Agora vamos ver aqui. Aqui está mostrando a parte de trás do gabinete, né? Então nós temos aqui, ó, fonte de alimentação, né? Aqui está marcado como fonte do computador, é a fonte de alimentação do nosso computador. Aqui ele tem uma chave comutadora, onde você faz a seleção entre 110 ou 220 volts. Aqui é uma tomadazinha de conexão para você conectar o cabo de força da fonte à tomada. Em alguns modelos você tem um cabo que você conecta, né, à tomada, e você tem como se fosse uma extensão que você pode, por exemplo, ligar o monitor aqui direto na fonte de alimentação, tá? Os modelos mais novos não vêm com essa segunda tomada, mas em alguns modelos ainda tem, tá? Aqui as conexões do painel traseiro, tá? Aqui é aquele cooler que eu falei, ó, de refrigeração do gabinete. Aí você vai usar aquele parafuso lá auto-atarrachante, tá? Então esses 4 furinhos aqui é para você usar aquele parafuso auto-atarrachante, coloca a ventoinha aqui para fazer a exaustão do ar quente de dentro do gabinete, que é a mesma função da fonte de alimentação. Só que a fonte de alimentação, às vezes, dependendo do que você utiliza de processador e placa de vídeo, gera muita... Até a placa-mãe também, né? Dependendo do chipset, pode estar gerando muita caloria e só a fonte de alimentação, só a ventoinha da fonte não vai dar vazão, tá? Aí aqui ele tem aqueles conceitozinhos, né, para você testar, né, o seu conhecimento, depois vocês podem fazer. Aqui nós temos gabinete, né, que é falando em desktop. Essa disciplina é montagem e manutenção de computadores, né? Então, quando a gente fala de computadores, então a gente está falando aí de PC, né? Basicamente. Então, o foco do livro vai ser todo voltado para computadores desktop, tá? Mas a gente não precisa deixar de lado de falar também de notebook. Não vai ser o foco principal, mas a gente também vai estar abordando aí um pouquinho sobre essas partes de notebook também. Que os princípios são os mesmos, a diferença está na questão da montagem e na questão da arquitetura das placas, né? Os componentes, a arquitetura é diferente, tá? Monitor, que a gente já viu, que é um periférico de saída, né? Nós vimos isso em arquitetura de computadores, que é utilizado para você visualizar, que aí vocês estão visualizando aí a aula nesse momento, tá? Então, eles começaram com aquelas telas de CRT, que a gente já comentou, aquela tela de fósforo verde, e aí depois ela começou a avançar um pouquinho, de fósforo verde passou a utilizar o fósforo branco, que era o monocromático também, mas ele já não era aquele fósforo verde, já era um pouco mais agradável. Depois ele chegou o CGA, que era um padrão de cores de 16 tonalidades. Olha que maravilha, 16 tonalidades. Vocês têm noção do que é isso?
Você ter 16 variações de cores no monitor, muito chique, rapaz. Depois foi desenvolvido de 64 tonalidades, o EGA. Após essa evolução, surgiu o monitor VGA e depois o Super VGA, que foi a evolução do VGA, com 256 cores. Olha, eu chego, né, enfatizo na minha voz, 256 cores. No ano de 1997. Cara, esse ano aqui foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, eu já comentei com vocês, né? Com montagem e manutenção. Então, foi um ano muito bom, né? E aí, em 97, começou a fabricação do LCD, né? Que era caríssimo na época, e era o monitor de cristal líquido. E no decorrer de 10 anos após o lançamento do LCD, os monitores de tubo, entre aspas, foram aposentados, né? Por que entre aspas? As pessoas não encontravam mais para comprar, só encontravam LCD, LED, mas ainda tinha, se você, na verdade, até hoje você ainda encontra alguns lugares que tem esses monitores aí de Super VGA aí do tipo CRT, né? Claro que com Super VGA, né? Mas você ainda encontra, tá? E aí foi avançando, aí saíram os conectores DVI, HDMI, que é o mais atual, né? O tipo de conexão, tá? Surgiram as telas de plasma, depois saiu a tela de LED, agora nós temos aí de 8K, de 4K, de QLED, tem tanta tela agora que você já fica até meio tonto, né? De tanto modelo. Se você não ficar se atualizando, você vai ficando meio perdido. Então, a pessoa que trabalha com informática, ela não pode parar de... Não é só questão de estudar, né? Às vezes você não precisa estudar a fundo alguma coisa para você se atualizar, mas você está inteirado, está antenado aí nas novidades do mercado, né, da tecnologia, para você poder acompanhar as tendências. Então, você consegue, através dos noticiários, revistas de informática, livros, né, sites. Eu gosto muito de acompanhar aqueles fóruns, ou site da Tech Tudo, Clube do Hardware, que você consegue acompanhar bastante as novidades, né? E, por exemplo, nós que somos aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, as tecnologias mais avançadas demoram um pouquinho para chegar para a gente aqui, né? Quem já trabalha aí, deixa eu abrir aqui a câmera aqui para comentar sobre isso. Quem já trabalha aí com manutenção de computadores, né, Arthur? Ou já trabalhou? Não sei se tem mais alguém aí que já fez já trabalhou, já atuou nessa área aqui nessa turma, mas quem já trabalhou com isso sabe que aqui na Zona Oeste demora um pouquinho mais a chegar essas novidades aí mais avançadas, né? Mas não é impossível. Hoje em dia já não demora tanto assim como demorava antigamente. Antigamente, os modelos mais modernos, você só tinha contato quando você ia atender cliente na Zona Sul, né? E hoje em dia você já consegue ter uma resposta mais rápida dependendo da região que você atue, né? Então, essa parada, como diz os meus alunos da manhã, essa parada aí, professor. Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, pode me interromper, tá? Então, vamos lá.
componentes internos agora, né? A gente vai falar um pouquinho, a gente já viu a placa-mãe, acabei de mostrar para vocês, que é a peça principal do computador. Por que é considerada a peça principal do computador? Porque ele dá a base para todas as outras conexões, né? Para todas as outras partes do computador. Aí aqui ele fala, podemos imaginar um computador como um corpo humano que possui vários membros e todos eles estão interligados, né? Então a placa-mãe, por isso que ela recebe esse nome de placa-mãe, porque ela digamos assim, botando entre aspas, aí a mãe de todos, né? De todos os outros componentes. Então ela que faz a ligação, ela que junta, né? Com algumas exceções, né? Fazendo analogia aí com as famílias, com algumas exceções, né? Tem alguns pais que exercem muito bem esse papel, mas geralmente as matriarcas, né? Ou seja, as mães, que mantêm a família unida, né? Então, por isso que as placas dos computadores foram uma homenagem às mães, que têm esse papel fundamental de manter unida aí essas conexões familiares. E aí no computador faz a mesma coisa, né? Então vamos lá. E aí aqui a gente vê uma imagem do próprio livro aqui, da placa-mãe. Provavelmente quando vocês abrirem o livro de vocês vão ter uma visão mais nítida do que por aqui, né? Então aqui tem os componentes internos do computador. Então aqui a visão da imagem está girada, né? Nós tínhamos visto com a parte do painel traseiro na parte de cima, só foi imagem girada, só a posição, mas é a mesma coisa, tá? Socket do processador, tá? Só teve um problema aqui que aconteceu, não sei se vocês conseguiram perceber. Como a imagem está girada, né? A base aqui o painel traseiro ele está para baixo. Na hora de marcar aqui, o autor ele se confundiu e marcou esse aqui como ponte sul do chipset, tá? Na verdade é ao contrário, esse aqui é o ponte norte e essa aqui é a ponte sul. A ponte norte vai estar sempre mais próxima do processador, tá? Então aqui, cuidado, essa informação aqui está equivocada, tá? Se você girar, por que ele acabou fazendo essa confusão? Porque a gente tem essa referência de que a ponte sul é a parte que está mais próxima da base, né? Só que aqui você está vendo a imagem da placa-mãe de cima. Quando você está montando o computador, essa imagem fica inversa, fica do jeito que eu mostrei para vocês. Essa parte aqui, que é do painel traseiro, fica na parte de cima, encostando na parte traseira do gabinete. Então, essa parte aqui do chipset fica aqui embaixo, tá? Então, essa provavelmente tenha sido o motivo pelo qual a pessoa que fez a identificação aqui dos componentes acabou se confundindo, tá? Porque como isso aqui está na parte de baixo, ele considerou como sul. Então, socket do processador, chipset ponte norte, e aqui é o chipset ponte sul, tá? Você pode ver até que o processador, aqui o chipset, esse aqui que está próximo do processador, o dissipador de calor é maior, tá? Então, por aqui você consegue identificar também. Aqui são os bancos de memória, né, as conexões de memória, conector de fonte ATX de 24 pinos, que é o conector de alimentação, tá? Conector IDE, algumas placas ainda vêm com esse conector IDE, né? Hoje em dia é até uma raridade se vir nas placas novas, mas você pode encontrar de repente um computador aí que não é tão recente, mas também não é tão velho, e aí você vai encontrar aí tanto conector IDE quanto conector SATA, tá?
que mais? Aqui o painel traseiro, onde temos as conexões de mouse e teclado, as USBs, o conector do RJ45, que é esse cara aqui, o conector de vídeo, que deve estar aqui embaixo da porta paralela. O conector de vídeo ele pode ser do modelo VGA, DVI ou HDMI, tá? E a conexão de áudio, que é esse carazinho aqui, tá? Que faz a conexão do áudio. Aqui a bateria de setup, ou da BIOS ou do CMOS, tá? Você pode chamar desses 3 tipos de nome, essas 3 nomenclaturas. Aqui você tem o slot PCI Express. Aqui você tem os conectores para... E essa placa aqui é bem antiga. Ainda tem conector para disquete, essa placa-mãe. Isso já não existe há muitos anos. O slot PCI, né, que são os slots de expansão. E é isso. Esses são os conectores aí de placas-mães, tá? Aqui ele está mostrando uma placa-mãe no padrão ATX, tá? Existem vários modelos, tá? Hoje em dia. Aqui ele fala somente de 2, placas AT e ATX, mas existem aí outras placas que são a micro ATX, mini ATX, tá? Que você pode estar utilizando, que são as placas menores, tá? Para aqueles gabinetes pequenininhos. Aqui ele fala sobre as placas on-board e as placas off-board. Tá? E aqui do lado tem até aqui uma nota aqui sobre o que seria a placa off-board, o que seria a placa on-board. Então, na definição de placa off-board, né, como o próprio nome está dizendo, off, né, ou seja, fora, componentes integrados na placa-mãe, como placa de som, placa de rede e etc. Depende muito, né? Se ela não for totalmente off-board, né? Aqui ele está colocando como off-board, dizendo que a placa off-board ela possui somente, né? Faltou aqui colocar essa palavra aí, esse termo de ligação aí, faltou. Então, são somente os componentes como na placa-mãe, como placa de som, placa de rede e alguns outros componentes. Mas isso se ela não for totalmente off-board, tá? Existem, né, algumas placas que elas, ela leva ao pé da letra o termo off-board, e aí tudo isso aqui você tem que estar comprando à parte, tá? E a placa-mãe on-board é considerado, entre aspas, com todos os componentes integrados à placa-mãe, tá? Por que a gente fala todos os componentes integrados à placa-mãe? Porque ele considera como se tivesse a placa de vídeo integrada, né? Então, por exemplo, aqui no texto mesmo do livro, as placas on-board são as que integram os componentes de vídeo, som, rede em uma mesma placa. As off-board, por sua vez, possuíam slots e nelas era possível incluir placas adicionais de vídeo, de rede e outras placas afins, né? Só que existe um equívoco, não do livro, mas um equívoco que é feito na área da informática. Né, a gente fala muito isso por questão de convenção, para não ter que esmiuçar muitos detalhes, né? Mas eu até já comentei isso com vocês, pelo menos com a maioria aqui na aula de arquitetura. A placa on-board, ela não possui placa de vídeo integrada, né? Quem desenvolve o papel da placa de vídeo, quem processa o vídeo é o seu processador, fazendo uso de parte da sua memória RAM para isso, né? E aí você só tem um adaptador de saída da placa de vídeo, tá? do vídeo, que foi processado pelo seu processador, tá?
quando você tem uma placa de vídeo, a placa de vídeo é responsável por processar o vídeo, né? Ela faz a comunicação, o diálogo com o processador, né? Mas quem processa o vídeo é a própria placa de vídeo, liberando aí recurso do processador para se preocupar com outras coisas. Quando se fala aqui que ela também tem um componente de vídeo, é uma forma de você simplificar, tá? Mas a placa on-board, ela não possui placa de vídeo integrada. A gente fala isso até para o cliente, para poder o cliente entender, né? Porque se você for explicar esses termos técnicos, o cara vai bugar lá e não vai conseguir entender o que você está querendo explicar. Alguém queria falar alguma coisa aí? Deu uma... Não? Professor, depois mostra a placa mais novas, mais atualizadas, que mudou muita coisa. Sim. Vou pegar aqui uma placa-mãe aqui mais atual. Não vou nem botar imagem. Vou botar aqui para um processador i9. Olha. Vou abrir aqui só para ver o preço. Ó, só a placa-mãe, se você pagar à vista, 600 prata. Coisa linda, né? Meu Deus, dá até água na boca de olhar para uma placa dessa. Até anima você fazer uma montagem. Então, ó, não é? Deu até vontade de montar um PC agora. Oh, coisa maravilhosa, rapaz. Dá gosto de você montar um computador desse. Então, essa aqui é uma placa-mãe, modelo mais novo, né? Muito novo. Então, aí é o socket do processador Intel i9. O painel traseiro, olha a diferença de acabamento, né? Uma coisa linda. Painel traseiro aqui, tá? Aqui os bancos de memória. Aí você tem aqui o chipset, a bateria de setup, aqui a conexão de energia, né? De 24 pinos. Aqui você tem a energia auxiliar. Aqui as portas SATA. Pode ver que não tem mais porta IDE nessa. Não tem não. Aqui a porta, o slot PCI Express. Esses dois carinhas aqui são os slots PCI de expansão, tá? PCI Express de expansão, tá? Não tem mais PCI ISA, não tem mais PCI comum, só o Express. E aqui temos a USB frontal, que é para você conectar no gabinete, e basicamente isso aí, tá? Então essa tem o slot também de M2, professor, para botar o SSD. Ah, sim, cadê? Que não é mais SD, é um M2 agora. Aqui. Cadê você? Do lado do PCI Express. Lado dele? Isso aí, são dois. Ah, tá. Agora, deixa eu botar o óculos aqui. Agora eu tô enxergando. É isso aí. Esses dois carinhas aqui são o SSD. O SSD ele é no formato de um cartãozinho. Você encaixa aqui e ele tem os modelos mais antigos, eles pareciam um cartuchozinho de compridinho, né? Agora eles já estão bem mais compactos do que os anteriores. Depois eu vou mostrar aqui
um SSD aqui para vocês. Vamos lá. Bom, aqui é o painel traseiro, então aqui a gente tem o DVI, desculpa, HDMI e o DVI, não é isso? Vamos lá. Cadê? O que mais? Deixa eu ver se tem mais algum. Professor, aquela entradinha que estava ali do lado da HDMI seria um DisplayPort? É porque a imagem não está muito clara para a gente identificar. Essa aqui. Eu acho que era o HDMI, tipo, entrada tipo C. Esses mais novos. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu não consigo ver. Vocês são mais jovens, deixa eu ver aqui. Aqui tem mostrando. Tipo C. É um USB tipo C. É a 3.1. Aqui é o HDMI 2.0. Aqui é o USB 3.1 tipo C. Esse aqui é o DVI. Aí aqui nós temos o USB 2.0 e o PS2, né? Esse modelo aqui tem uma porta só PS2, isso aí já tem um tempo que está vindo só uma porta, né? Que é só para, em caso de necessidade, aí você só pode usar ou o teclado, pode ver que a metade é lilás e a outra metade é verde. O lilás representa o teclado e o verde representa o mouse, tá? Aí aqui nós temos as portas USB 3.1 mais do tipo A, tá? A plaquinha de rede, tá? Essa rede aqui é gigabit, tá? Que a gente vai a rede gigabit é aquela 10/100/1000, não é Ethernet. A Ethernet é 10/100, tá? E aqui são os conectores de áudio. Isso aqui deu para conseguir identificar legal aqui os conectores. E deixa eu mostrar para vocês aqui o SSD. Tá aqui, ó, os SSDs. Tá. Hoje em dia tem até adaptador para você utilizar o SSD. Tá? Esse aqui é de notebook ou não? Não, também serve. Tem esses daqui que eu falei, que é os mais antigos, que é mais compridinho. E aí você tem aqui um SSD Plus, que parece um cartão de memória. E tem um adaptador que você pode utilizar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o adaptador. Que aí você converte... Aqui, ó, adaptador SSD. Aqui. Você consegue converter o SSD em HD SATA. Tá? Ele vem com um conversorzinho. Esse aqui é um cabo conversor de... Esse aqui é o contrário, é para você converter o HD, um HD SATA comum. Por exemplo, você tem um HD, né? E aí você precisa copiar os arquivos dele para você não ter que abrir o gabinete. Você usa aqui esse adaptador e conecta na USB do computador e você consegue fazer a leitura. Então hoje em dia tem adaptador para quase tudo, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo de você trabalhar. Antigamente era mais complicado você ter esse tipo de recurso. Beleza? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentar aí alguma coisa? Acho que aí o pessoal pegou a informação, agora o negócio é prática, né? Isso aí. Uma outra coisa que é importante, eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês na aula de arquitetura, mas eu acho
mesmo que eu tenha falado, acho interessante a gente mencionar de novo, é a questão do aterramento, né? Eu acho que eu falei com vocês sobre isso no uso da pulseira antistática, né? Então, o aterramento do computador não, da instalação elétrica é extremamente importante, né? Então, ó, isso aqui é o aterramento, tá? Aterramento elétrico. Então, você crava uma barra de ferro, né? Aí você usa uma presilha e conecta um cabo de cobre. Aliás, barra de ferro não, essa barra também é de cobre, tá? E você vai utilizar essa barrinha aqui, ó, essa haste aqui, ó, tá? 2,40 m, que é o tamanho, o comprimento dela, para você poder fazer o aterramento, tá? Nem sempre você consegue colocar os 2,40 m a fundo. O ideal é você conseguir colocar os 2,40 m cravado no chão, mas nem sempre é possível, tá? Dependendo da resistência do solo, né? Às vezes você não consegue, às vezes você pega uma área que está com rocha e é muito rochoso, você não consegue colocar tão profundo assim, tá? Então o sistema de aterramento ele possui basicamente 3 funções, sendo uma delas fazer a proteção em caso de chuva com fortes descargas atmosféricas, né? Que são os raios e relâmpagos. Pois o aterramento irá proteger o usuário do equipamento que está em uso. Meio redundante, mas tudo bem. De maneira que seja criado um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica em direção à Terra, tá? Claro que a gente não vai ver aqui olha, toda essa parte, mas só para vocês poderem ter uma noção do que é um aterramento. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida nessa matériazinha aqui, vou copiar o link e vou botar no chat aí para vocês, só para caso alguém fique interessado em ler mais, tá? O famoso fio terra. Pô, caraca, Arthur, hoje tá empolgado, hein, Arthur? Tá inspirado. Tá inspirado. O famoso fio terra. Então, esse Arthur. É um brincalhão, mano. Esse é um brincalhão, é um fanfarrão, né? Então, como diz aí o Arthur, o famoso fio terra, ele serve aí para descarregar a energia elétrica, né? Sobressalente, né? A sobrecarga do circuito, digamos assim. Quando você está com uma tempestade, a atmosfera está carregada de energia, né, por causa das descargas elétricas, e essas sobrecargas aí atmosféricas elas podem ser absorvidas pela rede elétrica, e ela vem até a sua casa, né, pela rede elétrica, e se a sua residência não for aterrada, essa sobrecarga atinge seus aparelhos eletroeletrônicos, que podem, né, queimar, como geralmente queima muito, né? Então, eu não lembro o ano exato que passou a ser obrigado a aterramento, mas devido a esse estudo mais aprimorado, tornou-se obrigatório aqui no município do Rio de Janeiro, acredito que em outros municípios do Brasil também, a instalação, essa é uma regra da ABNT, né, ao aterramento dos relógios residenciais, né, que antigamente o aterramento só era obrigado nas empresas, né? Em 2006, tá? Em 2006, há uma lei federal que determina a obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor terra de proteção, bem como torna obrigatória a existência de condutor terra de proteção nos aparelhos elétricos que especifica, tá?
Então, antigamente, né, até a década de 90, início da década de 2000, não era obrigatório as residências terem esse tipo de instalação elétrica, e com isso, né, acontecia muito esses imprevistos aí de se cortar, de se queimar equipamento eletroeletrônico, né, televisão, geladeira, porque a pessoa, ar-condicionado, ventilador, porque a pessoa estava lá, começava a tempestade, a pessoa às vezes estava dormindo com o ar ligado e não percebia e acabava tendo seu equipamento danificado. E aí, de tantas queixas, tantas reclamações e recomendações da ABNT, né, do Conselho de Engenharia, passou a exigir a obrigatoriedade desse sistema, mas só se aplicava às residências construídas a partir dessa lei, né? Então, as residências antigas não eram obrigadas a adequar a instalação elétrica, né? Então, é bastante importante vocês saberem disso. Então, a nossa, por exemplo, a fonte de alimentação do computador, deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui da fonte aberta. Fonte de alimentação aberta. Aqui, deixa eu ver se consigo localizar aqui. Deixa eu ver aqui, se essa aqui dá para enxergar. Cadê você? Aqui, ó. Não sei se vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem maior. Isso aqui dá para ver. Tá vendo esse fiozinho aqui, ó, verde com a faixinha, com a listrinha amarela? Esse aqui é o fio terra da. Tô vendo só você. Não está compartilhando, não. Apareceu aí? Agora foi. Beleza. Então, esse fio verde aqui que está parafusado aqui na carcaça da fonte de alimentação é o fio terra, tá? Por que ele está parafusado aqui na carcaça da fonte de alimentação? Pelo seguinte, o gabinete do computador, ele é de metal, certo? Então, ele conduz eletricidade. Esse fio terra aqui que está conectado na carcaça da fonte, ele está conectado na tomada, onde você conecta na tomada elétrica da sua parede, né? da sua rede elétrica. Então, você conectou o cabo lá, ele vai fazer a ligação aqui e vai conectar o cabo terra à fonte de alimentação. A fonte de alimentação, por sua vez, ela é feita numa estrutura, como vocês podem ver aqui, de metal. Toda a caixinha é de metal. Então, quando você parafusa essa fonte no gabinete do seu computador, você está aterrando o seu gabinete inteiro, tá? Agora, não adianta você ter esse tipo de aterramento se a instalação elétrica da residência não tiver o aterramento. Não vai servir de nada, tá? Então, você precisa que na tomada, lá no padrão novo, né? Tomada padrão novo. Então, aqui na tomada padrão novo, você tem aqui 3 pinos. Esse pino do meio é o pino do aterramento, tá? Então, se a instalação elétrica que vem lá do relógio não tiver um fio conectado lá no aterramento,
sendo distribuído para as tomadas, perde-se o efeito, né, do aterramento. Que geralmente a maioria das residências, mesmo depois da lei, não fazem essa distribuição. Eles fazem o aterramento, muitas das vezes, até a caixa de disjuntor, e de lá eles não distribuem o aterramento, né? Então, já ameniza bastante, mas não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou da área de não sou engenheiro elétrico, então não vou me atentar muito para esses detalhes, mas é extremamente importante que vocês, que a pessoa, né, tenha essa preocupação de utilizar aí uma rede elétrica bem montada, né, bem estruturada, para você não ter esse tipo de problema. Tá? Até porque para nós podermos utilizar a pulseira, né? A pulseira antistática. Se você utilizar uma pulseira antistática numa tomada que não é aterrada, não serviu de nada, né? Ela vai eliminar ali no momento que você conecta ela, mas depois, conforme você vai se movimentando, você vai gerando mais energia estática e ela vai se acumulando no seu corpo. Tá? Bom, abrir então para os comentários, perguntas. Alguém quer falar alguma coisa aí? Para a gente poder finalizar. Eu vou comentar com vocês sobre galera, sem timidez. Sem timidez, isso aí. Eu vou comentar com vocês sobre a nossa avaliação, tá? Que eu vou disponibilizar amanhã. Nada? Então, beleza. Então, vamos falar sobre a nossa avaliação da disciplina de arquitetura, tá? Ainda. Eu tinha ficado de colocar aí a prova para vocês, só que eu tive uns pequenos problemas aí e acabei não conseguindo fechar totalmente a avaliação, mas amanhã de manhã vai estar disponível para vocês. E eu vou deixar até o domingo aberto para vocês poderem fazer com calma. Como eu falei, a prova vai estar super light, né? Super fácil. É só mesmo os conceitos trabalhados aí em termos dos componentes, né? Provavelmente eu vá perguntar sobre essa questão da energia estática, sobre a importância do aterramento, sobre a importância dos dispositivos como filtro de linha, no break e estabilizador, as funções da fonte de alimentação, que são transformar, estabilizar e filtrar, são 3, né? Provavelmente eu vou perguntar para vocês sobre dentro dessas funções da fonte de alimentação, se eu pegar e marcasse, colocar para vocês que uma das funções, marque a opção que corresponde à função da fonte de alimentação que altera a tensão de uma corrente de 120, 110 para 12,5 e 3, que tipo qual dessas 3 funções da fonte de alimentação seria? Filtrar, estabilizar ou transformar, né? Então, vai estar assim, tudo desse tipo assim, as questões, tudo múltipla escolha. Então, dá para fazer uma prova aí tranquila, tirar um 10 aí garantido, tá? E aí eu estou esperando alguns de vocês me passarem, que não passaram ainda, os algoritmos, né? Que vocês ficaram de fazer. Lembram de escolher 2 algoritmos e me mandar como nota de trabalho? Ou esqueceram? Acho que vocês esqueceram. Não era para fazer ou a prova ou te enviar os algoritmos? Não. Ou foi trocado? Não, era para fazer a prova. Isso também. A prova vai ser feita agora. Eu falei para escolher?
Eu acho que Eu sim. achei- que a pessoa que não estava confiante na prova poderia entregar os algoritmos como trabalho. Pode ser. Então, amiga, tranquilo. Eu achei que era pra entregar junto com a prova. Não, pode fazer. Aí por isso que eu tava esperando a prova. Quem quiser fazer só o algoritmo, pode fazer. Tranquilo. Olha pra gente. Até porque é uma disciplina. Não, cara, é porque é uma disciplina muito tranquila. Né? Quem fez aí acompanhou direitinho a arquitetura de computadores, viram que foi uma disciplina suave, não teve estresse, não teve aquela coisa, ai meu Deus, isso é muito difícil. Basicamente, você lendo ali a matéria, a gente só surgiu algumas dúvidas, a gente comentava aqui, né? E esses detalhes de prática que você vai adquirir, essas experiências que você vai adquirindo com o tempo, né? De vivência aí no mercado de trabalho. Como eu dei o exemplo lá da impressora que não funcionava na empresa, chegava na minha loja e funcionava normalmente. E aí era problema de tensão elétrica na instalação elétrica do cliente. Então são coisas que vocês vão pegar no dia a dia. E aí na nossa aula prática eu vou pegar o multímetro lá e vou demonstrar para vocês como é que faz para medir a tensão da tomada elétrica e também para fazer o teste de continuidade de circuito. Né? Não matéria, não está no cronograma aí da disciplina de montagem e manutenção, mas eu acho extremamente importante vocês saberem fazer isso. Né? Então eu vou pegar e vou ensinar lá na aula prática para vocês. E acho que foi o Arthur e o Vitor Hugo, né, que pediram se eu poderia dar, acho que o José também, se eu poderia dar uma aula de solda. Não foi? Isso. Então aí a gente também pode aproveitar e fazer uma aulazinha lá de como soldar. E às vezes você pega principalmente, às vezes você pega uma placa que ela está apresentando alguns problemas, até monitor, isso é muito comum em monitor, que você já viu aqueles monitores que ficam trocando de cor? Fica verde, tem hora que fica rosa, né? Às vezes, e você mesmo com o cabo estando novinho, o monitor continua apresentando o mesmo problema. Às vezes esse problema é causado por que a gente chama de solda fria. Né? A solda fria é o ponto onde é feita a soldagem do componente eletrônico ali. Ela está rachada, essa solda, e aí ela gera um mau contato, e aí fica fazendo aquela variação de cores. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma imagem de solda fria aqui para mostrar para vocês o que é. Deixa eu ver aqui se eu acho. Solda fria. Aqui, ó. Isso aqui é uma solda fria. Tá vendo? Ela tá rachada. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então, quando você tá vendo lá que o monitor tá ficando muito verde, rosa, aí você já trocou o cabo e continua dando esse problema, você abre aquela parte de trás do monitor ou de qualquer componente eletrônico e aí você vai olhando ponto a ponto de solda. Se você vê que a solda está assim rachadinha assim em volta, é só você refazer a solda ali, tá? Por exemplo, essa daqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? O conector está levantado, então quase não está tendo contato nenhum aqui. Essa solda tem que ser refeita, tá? Então isso é chamado de solda fria. Deixa eu ver aqui, tem mais. Ó, o certo é ela ficar assim, ó, uniforme. Aí quando ela está quebrada assim, a gente chama de solda fria. Aí você tem que pegar o ferro. Nesse caso aqui é tranquilo, você não precisa nem sugar essa solda velha. Você pode pegar o ferro de solda, né, encosta aqui, tá? E vem com a varetinha, o aramezinho de solda e coloca
um pedacinho ali a mais, só para poder ela uniformizar aqui e voltar a ter o contato perfeito ali, tá? Para não ter esse problema. Ela tem que estar assim, ó, lisinha, tá? Essa daqui, por exemplo, é uma solda que ainda não está totalmente partida, mas você pode ver que ela já está marcada, tá? Aqui, futuramente, ela vai acontecer a mesma coisa. Então, já viu que a solda está assim? Já pega e já faz um reforço para que ela fique assim, ó. Ela tem que ficar lisinha assim, tá? Senão ela pode dar um problema. E às vezes pode acontecer de você ter um probleminha aí de trilha danificada, que tem vários aqui, ó, tá vendo? Exemplos, né? Que a gente pode estar vendo. Tem uns macetezinhos aí que a gente faz aí quando a gente trabalha muito tempo com esse negócio de eletrônica, mas aí não vou nem ensinar isso porque é muita... Bom, senão a gente vai virar curso de eletrônica, né? Que é você fazer uma ponte, né? Ponte em circuito. Professor, Oi? solda assim, ela dá zinabre? Pode acontecer, sim. Não é muito... Mas, Para ela dar zinabre, a solda, ela tem que ter sofrido umidade, né? Zinabre na solda. Ó. Tá vendo? Olha a marca de que foi molhada, tá vendo? O zinabre, ele acontece muito quando... Por que acontece? O circuito eletrônico, ele trabalha com corrente contínua, né? Então, a corrente contínua, ela não gera tanto zinabre assim. Você acaba tendo muito zinabre na memória, né? Que não chega nem a ser que a gente chama mesmo de zinabre, que é essa corrosão mesmo. A gente tem mais uma oxidação da memória do que um zinabre, né? O zinabre, ele fica assim, ó, azulado, esverdeado, né? Vai acumulando aquele monte de oxidação. Por exemplo, essa daqui, ó. Isso aqui é uma oxidação de hardware. Só que aqui já chegou a ter zinabre, tá? Isso aqui já não é só oxidação, isso aqui já é zinabre, tá? Mas geralmente você pega muito a oxidação de memória. Nesse jeito aqui, isso aqui, ó, pode ver, olha onde foi. Isso aqui, ó, esse negocinho redondinho aqui é a bateria de setup. Ela vazou, tá? Então isso aqui é a corrosão do ácido da bateria que vazou, fluido de bateria, tá? Então ela vazou, ela estourou e ela foi espalhando o fluido da bateria. Pode ver que está manchado aqui, ó. Tá? Eu tô compartilhando. Então pode ver que ela está manchando aqui, ó, que vazou o fluido de bateria e aí deu uma oxidação muito grande, porque é um fluido corrosivo, né? O que acontece muito nos bornes da bateria, né? Você vê muitos zinabres assim no borne da bateria, né? Porque dentro da bateria você tem ácido, né? Então você acaba tendo muito isso aqui, ó. Isso aqui é um zinabre. Agora isso aqui que a gente vê aqui nos circuitos, isso aqui é mais uma oxidação causada também. Se deixar, vai dar zinabre, né? Mas é uma oxidação mais causada aqui por umidade. Pode ver que está manchado aqui o circuito aqui. Ele teve contato com alguma umidade que causou aí essa oxidação. Tá vendo aqui, ó? Pode ver que tá tudo manchado. Aí vai causando essa oxidação aí, tá? Mas pode dar sim. E aí você tem que fazer a limpeza, né? Nesse caso aqui, ó, tá bem simples. Se não tiver chegado a danificar as trilhas nem a solda, é só você passar um limpa-contatos aqui que você consegue tirar essa oxidação aí sem ter trabalho nenhum. Bem fácil de tirar, tá? Agora, se tiver danificado
o circuito, aí é o que a gente chama de fazer ponte no circuito, tá? O que é fazer ponte no circuito? Por exemplo, você tem aqui um ponto de solda e isso aqui é uma trilha ou barramento, tá? Digamos que essa trilha aqui ela tenha sido rompida por uma oxidação. Se for um arranhão, às vezes a trilha pode ser rompida por um arranhão muito profundo, né? Aí você pode raspar um pouquinho o verniz aqui e usar tinta condutora, tá? Isso vem de qualquer loja, qualquer não, mas na maioria das lojas de eletrônica você consegue achar tinta condutora. Também pela internet você compra. Parece um vidrinho de esmalte, você sacode, aí você raspa aqui o verniz, que essa parte aqui que está esverdeada por cima da trilha é um vernizinho de proteção. Você dá uma raspadinha ali para poder aumentar o contato, e aí você passa o pincel aqui da tinta condutora, e aí volta a conduzir energia elétrica, tá? E aí resolve o problema. Agora, se for por oxidação, por corrosão, não dá para você fazer esse tipo de reparo somente utilizando tinta condutora. Aí você tem que fazer uma ponte no circuito eletrônico, né? Que é você pegar um pedacinho de fio, deixa eu ver aqui, ó, ponte no circuito eletrônico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na imagem, na prática. Deixa eu botar aqui na placa em vez de botar na placa eletrônica. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Deixa eu ver se aqui tem. Não, acho que não tem não. Você pega aqui, tem uma trilhazinha, né, danificada. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Digamos que eu queira aqui ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui. Digamos que aqui tivesse uma trilha que foi danificada, tá? Você fazer uma ponte no circuito eletrônico, você pegar um pedacinho de fio, pode ser até aquele fio de uma via daquele fio do cabo de rede, pega um pedacinho daquele fio, aí você solda aqui numa ponta e solda na outra ponta e ele volta a conduzir energia, tá? Isso é chamado de ponte, tá? Uma pontezinha no circuito. Eu fazia muito isso aí antigamente, mas hoje em dia as pessoas estão descartando tantas coisas que por isso que você nem vê mais aqui essas coisas no circuito. É porque eu dava aula quando eu fiz o curso técnico, eu fiz o técnico em informática industrial, né? Então, informática industrial você tinha aula de eletrônica, de eletricidade, tinha aula de análise de circuitos, que é para você poder descobrir qual ponto do circuito que não está passando corrente. Então, porque na época que eu estudei informática a nível técnico, você não tinha essa facilidade tão grande de comprar uma peça, era muito caro. Então as pessoas reparavam muitas placas, né? Então o técnico informático tinha que saber fazer muita coisa, soldagem, os monitores, aquele monitor de RCT, era muito comum ficar a tela ficar rosa, ficar verde, né? E aí você dava um tapinha atrás e ele voltava a ficar colorido, aí daqui a pouco voltava a ficar rosa, ficar verde. Tá rindo, né, Arthur? Já pegou muito isso, né? E aí é só você abrir o gabinete, aí atrás, naqueles gabinetes de tubo, naqueles monitores de tubo, na ponta do tubo ele tem uma placa, né, eletrônica ali, e era naquela placa ali que pegava na ponta do tubo que ficava essas soldas frias. Era só você vir refazendo ali as soldas, pronto. Você fechava o monitor, ligava, estava perfeito. E aí muito dinheiro fazendo, só dando os pingos de solda ali.
Época boa. Hoje em dia, o pessoal joga tudo fora. Eu tinha uma loja de informática que eu trabalhava com manutenção de computadores e de impressora. Eu chegou um ponto que eu parei de trabalhar com impressora porque para você, ainda mais impressora jato de tinta, para você fazer o orçamento você tinha que limpar a impressora, porque muitas das vezes a impressora vinha toda suja de tinta. E aí, pô, tu tinha aquela trabalheira para desmontar, lavar, né? Para você pegar e fazer o orçamento. A pessoa, não, eu prefiro comprar uma impressora nova. E aí eu falei, abandonei, eu falei, não, chega, deixa pra lá. Aí passei a ficar só com manutenção de computadores mesmo, porque não estava valendo a pena. Beleza, gente? Dúvidas? Perguntar alguma coisa? Sugestões? Reclamações? Na hora que eu for abrir o computador, posso te ligar se surgir dúvida? Pode sim. E aí a gente vai se falando. Então amanhã eu disponibilizo aí a prova para quem quiser fazer a prova. Quem quiser fazer só os 2 algoritmos, pode fazer, né? Aí vocês escolhem o que vocês preferem. Aí até domingo, tá? Para mandar. Eu tenho que corrigir, tem que enviar as notas lá para poder ser lançadas. E é isso. Então, até quinta-feira.